Olá pessoal, tudo bem? Professor Juliano Viegas na área, língua portuguesa, e eu vim aqui fazer com vocês um passado a limpo, isso mesmo, da prova da AFA, que ocorreu aí há pouco tempo. Então, uma prova com 16 questões, né? Agora uma opinião, né? Textos bem extensos e um pouquinho assim difícil de entender, uma por ser o primeiro texto, né? Por apresentar 70 linhas e ser a parte de uma peça teatral. Eu achei bem puxado esse texto. Depois dele vem mais outros, né? Poemas, versos, cartas. Então, textos bem atípicos, né? Bem fora do que aquilo que a gente está acostumado no cotidiano, no dia a dia, que são textos até literários, ou, né, argumentativos, ou jornalísticos, pelo menos, né? Foram textos bem fora do eixo da literatura e acredito que da maioria, certo? Bom, vamos começar, turma. Então a gente vem discutir as questões, não houve nenhuma, não teve nenhuma questão anulada pela banca, né? Também revisei ali as 16, todas as respostas que aparecem de fato fecham com a ideia, perfeito? Então vamos lá, o primeiro texto, né, dos que existem, dos vários textos que existem, é A Raposa e a Uva, né? Ó, trecho da peça teatral, deixa eu ver só se eu ativei a caneta, que eu não me lembro, ativei. Trecho da peça teatral, olha só, escrita por Guilherme de Figueiredo, a cena ocorre na cidade de Samos, Grécia Antiga, na casa de Xanthos, um filósofo grego, que recebe o convidado Agnostos, um capitão ateniense, um grego e um ateniense. O jantar é servido por Esopo e Melita, escravos de Xanthos. Então foram dados os personagens e aí vem toda, como se diz, a ladainha, porque essa é a palavra certa, né? Quando há toda uma conversação teatral bem expressiva, como há. Beleza. Aí vem a questão número 1. Sobre o texto 1 é incorreto. Olha só a primeira pergunta. O texto bem extenso, como eu falei, ali de 70 linhas, né? Sobre o texto 1 é incorreto afirmar que... Vejam. Aí tem toda essa estrutura... Além de o texto ser extenso, as alternativas também são extensas. Então é uma prova bem cansativa, galera. Isso eu sei. Concordo com vocês. Então é necessário que vocês leiam todas as estruturas com muita atenção, porque às vezes não, na maioria das vezes, é uma expressão, é uma palavra que já nos ajuda a eliminar a alternativa, para que eu chegue na resposta correta. Ó, no caso da letra 1, B, Brasil. Existe a articulação de um discurso metalinguístico que confirma a postura enaltecedora e inflexível do autor em torno da palavra. Bem difícil a alternativa. Ó, vou pegar, por exemplo, há elementos estruturais utilizados pelo autor no intuito de apresentar informações pertinentes à atuação dos personagens. Notem, turma, que isso existe. Lembrando, galera, que é para marcar aquela que está incorreta. Em momento nenhum do texto, certo? Eu tenho essa aqui, ó, metalinguístico, que ratifica a postura do autor. Não sei nem qual é a postura do autor. O máximo que eu posso discutir é a postura do Xanthos, certo? E do convidado ali que ele recebeu. Perfeito? Que eu vou pegar o nome aqui que eu me esqueci bem rapidinho. Cadê? Do Xanthos e do Agnostos. Beleza. Então a beira mais lógica entre essa extensão toda criada aí pela própria banca. Beleza? Então, questão 1, turma, B, Brasil, com toda certeza. Eu não tenho de onde tirar isso aí. A letra C. Se estabelece um conflito comunicativo entre os personagens, Esopo e Xanthos. Lembrando que o Esopo ali é o criado, né, o escravo, o que expressa de maneira simbólica a versalidade da língua. Bom, tem essa discussão? Tem, então já me basta para eu concordar um pouco mais com a C do que a B. Se articula um jogo semântico ao longo do texto, responsável por trazer ao diálogo um grau de imprevisibilidade que confere criatividade à peça. Tu vê que, né, que tu vai imaginar que o escravo vai entrar na conversa, ou vai entrar, ou vai fazer, ou vai haver uma discussão. Então tu pode meio que não concordar ou ter clareza, mas isso acontece. Então a B, pelo fato de citar o ator, a postura do autor em torno, não faz sentido nenhum. Questão 1, B, Brasil. Questão 2.
A cenário alternativa que possua informações, incorretas, sempre circulem por um enunciado. Sempre tenham atenção a essa estrutura, relacionadas a aspectos discursivos e gramaticais. Vamos lá. O texto possui um tom sério, uma vez que se articula em torno de um tema contemporâneo de interesse geral. Olha só, a construção do título é pertinente ao propósito comunicativo do texto, pois anuncia seu estilo descontraído e irreverente. Olha só. O emprego de estruturas próprias, diálogo. A utilização de repetições ao longo do texto é recurso adequado, levando-se em conta o grau de informalidade. Turma, por que tem que ser AD, professor? Porque está dizendo assim, relacionados ao aspectos discursivos e gramaticais. E a primeira coisa que um discurso, proíbe, ou diz que temos que evitar, é, cadê? É as repetições. A utilização de repetição, ela é evitada e negada em qualquer tipo de texto. Então, o que nos faz marcar a letra D é a atenção redobrada ao enunciado, onde não é para eu cuidar o que está escrito. Certo? O texto possui um tom sério, uma vez se articula em torno de um tema, esse contemporâneo é que deixa a galera em dúvida, de interesse geral. Perfeito? Só que isso aqui não é interpretação a questão é gramatical. Perfeito? A construção do título é pertinente ao propósito comunicativo do texto, pois anuncia seu estilo descontraído e irreverente. Se tu vai pela parte de interpretação, tu fica em dúvida. Mas se tu pensa em aspectos discursivos, repetição de palavras é uma estrutura, que é a falta de coesão, que deve sempre ser evitada. Questão 3. No texto, o escritor faz a seguinte afirmação. Ao telefone só se fala com máquinas e algumas empresas. Nem seus telefones disponibilizam. A frieza e a solidão do mundo pós-moderno também podem ser vistas na seguinte citação. Olha só, agora eu preciso pensar nesse mundo pós-moderno. E é por isso, galera, que a gente vai marcar a letra A de Azambuja. Estou ferido, não faminto. Desapontado, não cansado. Não procuro teto, mas calor humano. O coração do homem está vazio. Então, a frieza e a solidão do mundo. Essa parte aqui vai exatamente, mais claramente com essa, finalzinho da letra A. Então, a frieza e a solidão do mundo pós-moderno podem ser vistas na seguinte citação, letra A. Eu tenho que procurar algo que seja um sinônimo dessa estrutura. A arte desafia a tecnologia e a tecnologia inspira a arte. Isso aqui dá uma frase de motivação e não de frieza. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Isso aqui dá uma ideia de hiperatividade. Com 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena. Embora o pão seja caro e a liberdade pequena não se relaciona. Não é difícil, né? Só são extensas. Tendo atenção exatamente ao que se pede no enunciado, circulando as palavras-chave do enunciado, é possível bem tranquilamente chegar à resposta correta. Questão número 4. Ao longo do texto 1 da peça teatral, a palavra que é empregada diversas vezes. Assinale a alternativa que apresenta classificação correta do termo destacado. Esopo, com um prato que coloca sobre a mesa, o qual, pronome demonstrativo, é para marcar, deixa eu só me lembrar aqui, correto. Então a letra A eu não posso marcar, porque isso aqui é um pronome relativo, retoma prato. Faz o sinal para que Melita sirva agnostos. Preposição? Não, preposição está aqui. Está com conjunção final. É a língua que... Opa, peraí. Ah, tá, mas é para marcar correto. É a língua a qual ordena. Aí fechou. Questão 4, letra C, pronome relativo, retomando língua. Lembrando que aqui eu tenho um anexo final. Muito bem. E aqui eu tenho um pronome interrogativo. Que há de melhor do que a língua? Partícula de realce? Não. Ele é um pronome interrogativo. Por isso, questão 4, letra C. Questão 5, pessoal. Observe as afirmações abaixo e assinar a alternativa que contém uma informação incorreta. Vai lá, ele está dizendo o período 16 e 17. Aí tu vai pegar esse trecho aqui, serve
Serve, chantos de boca cheia. Escrito sem a utilização da vírgula, torna a expressão ambígua e muda o sentido original do texto. Ó, serve, chantos de boca cheia. Serve, se tu tirar, vai mudar a estrutura. Certo? Então tá correta a letra A. Serve, chantos de boca cheia. Tipo, ele fala de boca cheia, serve. Se tu tira a vírgula, parece que alguém está servindo-o. Então muda a estrutura. No trecho, deixa eu ver o que vamos ter, ó. Letra D, Dinamarca. Que há de melhor do que a língua? A exploração do sentido polissêmico da palavra língua? Sim, polissêmico quer dizer vários sentidos. Eu posso ter mais de uma ideia, compreender mais de uma ideia nessa frase. Muito bem. Tanto da língua falada, quanto do que eles estavam ali comendo, enfim. É realmente uma das melhores coisas do mundo, das linhas 9 e 10. A palavra coisa tem uma relação hiperonímia. Lembra? Hiperônimo e hipônimo. Hiperônimo é o nome geral. Um outro exemplo, só para a gente lembrar da matéria. Hiperônimo, carro. Carro é hiperônimo. Agora, quando eu falo a marca de um carro, o nome de um carro, sei lá, um HB20, perfeito, um Fiesta, enfim. Brasília, Fusca, né? Um abração pra galera aí. Aí é hipônimo, quando é um nome especificado. Hiperônimo é um nome geral. E sim, coisa é sempre um nome geral, por isso hiperonímia. Já que ela possui sentido mais abrangente. Muito bem. Quando eu falo assim, ó, João entende 3 línguas, eu não estou especificando as línguas, então em língua, nesse exemplo, tá como hiperônimo. Agora, francês, alemão, português, latim, aí eu estou especificando. Essas especificações são os hipônimos, beleza? Por isso, questão 5, letra D, Dinamarca. As palavras bajula, destrói e calúnia estão no mesmo campo semântico. Portanto, nesse contexto, podem ser considerados sinônimos. Não, bajular não tem nada a ver com destruir, bem pelo contrário, são antônimos e não sinônimos. Muito bem. Questão de número 6. Em relação ao estudo morfossintático, que é a classe gramatical da palavra e a função dessa mesma palavra. Do texto 1, assinale a alternativa que traz a análise correta. Nós vamos ter a letra C. O emprego do pronome esta e este demonstra que a língua e o vinho estão próximos do locutor. Pô, matéria básica, né? Lembra este, esta e isto quando está próximo do falante. Ou seja, ó, do locutor. E esse, essa e isso, próximo de quem ouve. Este, esta, próximo de quem fala. Esse, essa, próximo de quem ouve. Letra A, só pra gente comparar ali. Este também começa a comer vorazmente. O pronome este é anafórico, ó, e substitui a personagem chantos. Anafórico, para quem não lembra, o que é uma anáfora? É quando tu retoma uma palavra. Pronomes relativos são anáforas, certo? Por exemplo, eu trouxe as laranjas e as deixei sobre a mesa. Estão vendo esse as que eu usei? Retoma laranjas. Então isso é uma anáfora. E vamos lembrar a regra, turma, que este nunca retoma dentro de uma redação. O pronome demonstrativo que serve, que existe para retomar, é o esse, essa e isso. Esses são pronomes anafóricos. O este, ele é catafórico. O que quer dizer catáfora? É quando tu vai apresentar uma ideia. Por isso, a letra A está errada. O vocábulo C, da linha 30 a 32, é uma marcação de indeterminação do sujeito? Não. Certo? Porque o verbo teria que ser transitivo indireto ou intransitivo. Entre as palavras agora, pior, ainda e não, há advérbios classificados como tempo? Sim. Intensidade? Tempo, ó, agora e o ainda. E negação? Negação eu tenho, mas eu não tenho a intensidade, a admiração de quem escreve, então, letra C, confirmou. Aí terminam as questões do texto 1, aí partimos para um texto 2, também não foi nada tão fácil de ler, as questões eram mais fáceis que o texto. Então vamos lá, em 1934, um redator de Nova York chamado Robert Pirosh largou o emprego bem remunerado numa agência de publicidade e rumou para Hollywood. Decidido a trabalhar como roteirista, lá chegando anotou o nome e o endereço de todos os diretores, produtores e executivos que conseguiu encontrar e enviou-lhes o que certamente é o pedido de emprego.
mais eficaz que alguém já escreveu. Pois resultou em 3 entrevistas, olha só, uma das quais lhe rendeu o cargo de roteirista assistente na MGM, né? Metro Goldwyn-Mayer, né? Enfim. Aí vem todo ali, né? Texto, né? A sequência do texto. Vamos à questão. Cenário alternativo que apresenta uma afirmação verdadeira sobre o contexto da carta que ele entregou. Então eu tenho a eficiência do pedido, percebe-se, remetente despreza, pode-se afirmar que Robert conquistou 3 empregos. Ele conquistou 3 empregos? Não, ele conseguiu 3 vagas, né? Esse já pegar no início. A simples leitura da carta, desvinculada do contexto apresentado, impossibilita qualquer compreensão da mensagem. Olha só, letra A. A eficiência do pedido de emprego está menos na competência curricular do remetente do que no uso criativo das palavras. A eficiência do pedido está mais no uso das palavras do que na competência curricular do remetente. Então, questão 7, letra A. Questão número 8, pessoal. Vou utilizar aqui que já está terminando o meu tempo. Analisando a forma e o objetivo do texto 2, é correto afirmar, então eu tenho a linguagem botando que é correto. É acentuadamente formal, já que o remetente está em um contexto que necessita desse tipo de tratamento. Para convencer, Robert utilizou ao longo da carta discurso direto. Discurso direto é a própria pessoa falando, com falas diretas e tudo mais. Então não fecha. O texto é marcadamente denotativo. Para quem não lembra, denotativo e conotativo. Denotativo é o uso real da palavra, sentido certo. Conotativo, sentido figurado, né? É um sentido mais amplo, criativo da estrutura. Possibilitando os destinatários perceber, não. E aí, a carta se utiliza de elementos da função emotiva, centrada no emissor, ainda que a intenção predominante do autor seja a função apelativa, conquistar o receptor. Isso aqui é exatamente a tradução do texto 2. Então, questão 8, letra D, Dinamarca. Não há o que discutir. Questão 9, pessoal. Observando as palavras destacadas nos itens abaixo e levando em consideração os exemplos citados pelo locutor, para explicar aquelas das quais ele gosta, assinale o artigo em que a substituição sugerida entre parênteses alteraria o sentido da frase. Muito bem. Gosto de palavras gordas untuosas, lubrificadas, gosto de palavras espúrias, hipotéticas, gosto de palavras emburradas, aborrecidas e gosto de palavras chocantes, eletrizantes. Então, deixa eu botar aqui. Dessas estruturas aqui, galera, o que é para eu marcar? Assinale em que a substituição altera o sentido. Se eu pôr esta no lugar dessa, não vai fazer sentido nenhum. Letra C. Espúrio, hipotético, são sinônimos. Chocante e eletrizante, bem simples de relacionar. Gosto de palavras gordas, untosas, a gente pode até ficar em dúvida, mas lubrificação com gordura, lembra, né? Faz uma menção. Agora, emburradas, gosto de palavras emburradas, e não está no sentido de emburradas, né? De que aborreçam. Isso aqui é um sentido conotativo. Por isso que se botar aborrecidas não vai fechar a mesma ideia. Não vai dar a mesma ideia ampla que ele quer passar com a palavra original do texto. Questão número 10. Abaixo são feitas algumas afirmações, 4 afirmações, que tomaram como referência o texto 2. Estão corretas. Vamos lá, então. Questão 10, letra C, tá aqui, 1, 3 e 4. Vamos seguir, então, galera. Vamos para a questão de número 11, olha aí. Considerando o texto 2, em que o autor agrupa as palavras para poder classificá-las, assinale a alternativa verdadeira. Vamos lá. Choramingar significa chorar aos berros. Chorar aos berros... Opa, deixa eu ver se está funcionando aí. Não é choramingar, para chamar a atenção dos outros. Equivale à expressão quem não chora não mama. Cara, é umas questões muito loucas. Ai, vamos lá. Então a B não tem nada a ver, não fecha as ideias. Letra B. Gosto de palavras com V, como esvengale, avesso, bravura. Nota-se que a presença do efeito da aliteração, também usada em poesias. Nota-se a presença do efeito da aliteração.
Aqui cai uma questão de figuras de linguagem, né, turma? A literação, para quem não lembra, é quando há o som repetitivo da consoante, da mesma consoante, certo? Baixinho, banana, bomba, por exemplo. Então, ó, como eu tenho várias vezes a repetição da consoante V, perfeito? Então nós temos uma aliteração. Fechou. A palavra palavras escorregadias está presente na linguagem denotativa. Não, palavras escorregadias está presente na linguagem conotativa. Muito bem. Os ombros suportam o mundo, isso não tem nada de denotativo, e sim bem conotativo. Onde passei um ano estudando, o termo onde indica a posse? Não. De um lugar imaginário que o autor nunca foi, onde não indica a posse, indica apenas o lugar. Então, questão 11, de fato, letra B, Brasil. Questão 12, já estamos nos aproximando ali do final, galera, para terminar essa parte da revisão do passado a limpo aqui no Azambuja. Tomando por base seus conhecimentos gramaticais, assinar a alternativa incorreta referente ao texto 2. Palavras elegantes são as preferidas do autor. Elas mostram a posição cultural de alguém que, por ser jornalista, não pode usar palavras de cunho popular. Olha só, palavras elegantes, por isso que já vai fechar a letra A. Tem nada a ver, não pode usar palavras de cunho popular. Não tem, não, uma coisa não proíbe a outra, né, turma? A palavra vermiformes é uma evidência de que um idioma é marcado por processos de criação de novas palavras. A partir de outras já existentes na língua, sim. Posso trocar algumas palavras com o senhor? O sentido é dialogar, conversar, equivale à expressão ter um dedo de prosa com alguém. A repetição de expressão gosto de palavras, de algum modo intensifica o gosto do autor por palavras. Sim, a C e a D estão bem claras, né, galera? Então, aqui teria que ter bastante atenção aqui, ó. Seus conhecimentos gramaticais. Palavras elegantes são preferidas do autor. Elas mostram a posição cultural de alguém que não pode usar palavras de cunho, então o que elimina é aquela última parte da letra A. Questão 13. Aí vem o texto 3. Termina as questões do texto 2. Janela sobre a palavra. Muito bem. Aí vai lá, Xavier Villafañe busca em vão a palavra que deixou escapar bem quando ia pronunciá-la. Onde terá ido essa palavra, que ele tinha na ponta da língua? Haverá algum lugar onde se juntam todas as palavras que não quiseram ficar? O reino das palavras perdidas? As palavras que você deixou escapar, onde estarão à sua espera? Tudo bem, aquele branco que dá na hora da fala. Aí vamos à questão de número 13. Sobre o texto 3, é correto afirmar, letra C, nele o escritor se refere às palavras que escaparam antes de serem pronunciadas. Bom, isso aqui é exatamente aquela primeira parte, a introdução do texto, né, turma? Elas estariam, talvez, em um reino das palavras perdidas. Isso aqui é uma paráfrase. Para quem não lembra, galera, a paráfrase é tu reescrever a mesma ideia, porém, em outras palavras ou em outra ordem, mas mantendo a ideia original. Eu acabei de fazer a leitura ali na tela anterior, é exatamente o que retrata a alternativa C, né? Exatamente. Então, questão 13, letra C, Canoas, Canadá. Bem tranquilo, bem objetivo, como se diz. Questão 14, olha só. Uma questão para um texto. Aí vem o texto 4, poesia. Gastei a manhã inteira pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento imunda a minha vida inteira. Muito bem. Lido a poesia, né? Parecida com o texto anterior, sobre as palavras que não saem, aquela coisa toda. Vem a questão 14. Assinar a alternativa incorreta referente ao texto 4, poesia. No entanto, no terceiro verso, e mas, no penúltimo verso, tem sentido adversativo? Sim. Tanto no entanto quanto o mas, certo, são ideias adversativas. No segundo verso, que a pena não quer escrever, a forma verbal apropriada para o racionalismo que o poema defende seria
que a pena não quis escrever, ou seja, pegar esse, se eu fosse conjugar, uma vez que parece que a estrutura está toda no passado, né, turma? Né? Mas eu não tenho essa certeza, por isso, ó, B Brasil. A pena não quer escrever, acho que ela não quer é agora, e não que ela não quis. É uma coisa que acontece, então não tem como eu ter essa afirmação do pretérito. Por isso, B Brasil. O poema fala da própria busca da poesia, trata-se de um texto metalinguístico. E inunda minha vida inteira há um exagero verbal que recebe o nome de hipérbole. Sim, o exagero nasce do contentamento do eu lírico, o autor, fechou. Aí uma questão para um texto, aliás, uma questão para o texto 4, aí vem o texto 5. Quando tu acha que vai terminar a prova, aí aparecem mais textos que nos levam, toma um certo tempo para a leitura, né? Romance das palavras aéreas, olha aí. Ai palavras, que estranha potência vossa. Ai palavras, sois de vento, ides no vento que não retorna, e em tão rápida existência, tudo se forma e transforma. Muito bem. Poema curto. Para a penúltima questão da prova. Sobre os textos analisados, nesta prova, sobre os textos. Olha só, galera. Nesta prova é correto afirmar que... Nota, então agora eu tenho que pensar no que foi lido em cada um. Certo? Desde o primeiro até esse último aqui, poema. Da estrutura ali da vida aérea. Me esqueci, eu vou voltar aqui. Esqueci. Romance das palavras aéreas. Beleza. Então, olha só. Letra B, Brasil. O texto 4 aborda tanto a palavra positiva, que constrói, quanto a destrutiva, que é ruína. Olha só, cara. Todos trazem em comum o tema de dificuldade de se encontrar palavras que traduzem os sentimentos humanos. Os textos, essa aqui eu acho que foi uma das que mais pegou a galera. Tem que ter uma certa calma, né? Porque, como ele fala em todos, e tu tem o texto 5, ó, tudo se forma e transforma. Tu não tem essa afirmação. O texto 5 é que nos ajuda a eliminar a letra A. Opa, questão 15, B Brasil. Os textos 4 e 5 corroboram a ideia de que o trabalho do poeta está à mercê das palavras, que muitas vezes não conseguem expressar o que ele deseja. No 5 eu não tenho essa ideia. O texto 1 tematiza a dualidade no que se refere às variedades linguísticas. Quer sejam sociais ou geográficas, eu não tenho essa ideia social nem geográfica. Bom, social tem do escravo e do dono dele, né? Mas eu acho que essa dualidade no que se refere a variedades linguísticas não foi bem difícil mesmo. B Brasil. E aí chegamos ao último, o tempo já extrapolou. Para fechar um bloco só. Essa alternativa que a mudança sugerida altera o sentido da expressão no contexto do que foi extraída. Ó, horrendo escravo, escravo horrendo, pobres cérebros, cérebros pobres, grande salto, salto grande, tão rápida existência, existência tão rápida, a gente vai marcar B Brasil, pobres cérebros, no sentido de ignorantes, e cérebros pobres, vejam só, ó, a expressão em que a mudança sugerida altera o sentido. No sentido de fraqueza. Muito bem. Então, questão 16 e última, B Brasil. Essa 15 foi para rachar mesmo. Fechou, galera? Então, muito obrigado aí por assistirem ao nosso passado a limpo aí da prova. Espero que todos tenham ido muito bem. Desejo-lhes uma boa sorte e vejo vocês em uma outra ocasião. Tchau!